Bom, então uma boa noite a todos, a todas. Nosso público é majoritariamente feminino, mas temos também homens conosco aqui que muito nos honram, né? Hoje nós estamos, como essa palestra vai ser gravada, essa aula vai ser gravada e depois vai ser colocada nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no dia 29/7, meu nome é Aldri Vaz, sou magistrada e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, a Matra 10, e estou aqui com os queridos professores da rede pública, do DF e também com a equipe que sempre nos apoia da Secretaria de Educação, da Gerência de Direitos Humanos e Diversidade. Agradeço também a presença da nossa querida Eleni, que é a nossa secretária que sempre nos apoia. E hoje, dando continuidade, então, ao nosso curso de formação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, nós convidamos a colega Vanessa Mendes de Araújo para estar conosco para tratar de um assunto que é um assunto muito palpitante para nós da Justiça do Trabalho e para a sociedade brasileira. Por isso que a gente escolheu esse tema. Como a gente falou na aula passada, que nós tivemos a aula sobre o trabalho infantil, agora nós vamos começar a trabalhar em tópicos do direito do trabalho, tópicos mais recentes, tópicos que podem ser mais questionadores, que levem a mais questionamento junto aos alunos e que provoquem maior reflexão. E nós escolhemos, então, esse tema, que para nós é um tema delicado, que é a questão dos trabalhadores em plataformas. Isso até alguns anos atrás, isso era algo que não existia aqui no Brasil, e aí nós tivemos esses trabalhadores, é uma nova forma de prestar serviço, que envolve uma questão da tecnologia, que gerou até um nome a partir da empresa, Uber gerou um nome de uberização. Isso provoca muita divergência no meio trabalhista, no meio econômico, na sociedade, se essas pessoas são empregados, se elas não são, se elas têm algum tipo, como elas devem ser enquadradas, né? E o fato é que, sendo empregadas ou não, são pessoas que estão à mercê de uma proteção social, que é algo que é muito relevante para nós, uma proteção previdenciária, uma proteção financeira. E com o aumento do desemprego no âmbito formal, há um aumento desses trabalhadores em plataformas. Então, por isso, a gente convidou uma colega que é expert nesse assunto, a juíza Vanessa, é nossa colega aqui na 10ª Região. Ela é juíza há muitos anos. Inicialmente, ela trabalhou no TRT da 3ª Região, que é o TRT de Minas Gerais. E há alguns anos ela veio para cá, está aqui, para nossa alegria, contribuindo demais. E ela estuda esse tema, fez mestrado em Minas Gerais neste assunto e vem estudando continuamente esse assunto, em palestras, em artigos, enfim. Então, foi por isso que nós chamamos a juíza Vanessa para trabalhar esse tema conosco hoje. Vanessa, muitíssimo obrigada. A gente sabe que, às vezes, para preparar uma aula é todo um tempo que se gasta, né? Os professores bem sabem disso, né? Por mais que a gente domine o assunto, a gente prepara um material, tudo. A gente está muito chique, tem até uma mocinha, filha aí da Michelle conosco. Que bom. E então eu queria te agradecer, Vanessa, por você estar aqui conosco hoje, por nos dar a honra, né, de poder ouvi-la. Sei que nós vamos aprender muito e você fique à vontade. Faça a aula como você preferir. Se quiser interromper, se quiser expor, enfim. E os professores também fiquem à vontade. Se quiserem deixar as perguntas no chat, eu vou anotando, a gente trabalha no final, mas também vamos ter oportunidade para perguntas orais, tá bom? Só peço para quem não estiver perguntando, sempre deixar o microfone fechado, que aí o nosso áudio fica limpinho, fica um áudio mais arrumado, né? Que nós tenhamos uma ótima aula. Tá com você, Vanessa. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Audrey, mais uma vez, obrigada pelo convite. Esse programa Trabalhos de Cidadania é extremamente importante porque faz esse contato
da comunidade com a magistratura do trabalho, e esse contato é salutar porque sem a educação, sem que nós tenhamos conhecimento, por exemplo, dos nossos direitos e instrução, nós não podemos ter um país que pretenda ser desenvolvido. Essa aula vai ser praticamente um bate-papo, como a Audrey mencionou. Esses são resultados da minha pesquisa no mestrado, realizado perante a UFMG, e é sempre uma grata oportunidade ter um espaço para conversar sobre isso, difundir esses resultados, como disse em outra ocasião, em especial sendo fruto de um tempo de estudo perante uma universidade pública. Então, penso eu ser uma obrigação de todos os pesquisadores que assim atuam, que tiveram oportunidade de fazer uma pesquisa perante uma universidade pública, expor os seus achados perante a sociedade, em especial perante os professores, que são difusores de conhecimento diariamente e abraçaram essa profissão a partir da sua vocação. Então, fico muito grata, mais uma vez, pela oportunidade. Bem, como a Audrey mencionou, o trabalho em plataforma hoje tem gerado bastante discussão na sociedade, em especial dentro dessa lógica. Tem vínculo trabalhista, não tem vínculo trabalhista? Quais são as condições de trabalho em que esses trabalhadores estão? Nós vivenciamos, nesse mês de julho, 2 greves, paralisações nacionais que visaram melhores condições de trabalho. É até chocante um depoimento de um trabalhador que mencionou que, apesar dele trabalhar com comida, ser motofrentista no setor de alimentação, transportar comida em valores, inclusive, elevados, ele trabalhava com fome. Então, é um pouco de uma das facetas desse trabalho em plataforma, e eu vou começar explicando um pouco de qual foi a origem desse trabalho. Esse trabalho ele surge a partir da evolução das tecnologias de comunicação e de informação. Não sei mais ou menos a faixa etária, mas imagino que a maioria tenha mais de 30 anos aqui no grupo. E todos devem saber como era difícil há tempos atrás conseguir acesso à internet, ter um computador. Antigamente era muito... Eu lembro quando era adolescente que para acessar a internet no computador, que era único da família, acessava depois da meia-noite, porque era só um pulso telefônico, a internet era discada, que era contado. Então, hoje, essa realidade não existe. Para essa aula, eu até fui pesquisar quantos telefones celulares há no Brasil. Há mais telefones celulares praticamente que habitantes. Temos aproximadamente 200 milhões de brasileiros. Então, considerando a faixa etária de alguns né, crianças que não têm, de certa forma, autonomia para utilizar um equipamento celular, então é possível dizer que cada brasileiro tem pelo menos um dispositivo tecnológico. E esse dispositivo tecnológico permitiu revoluções, porque hoje vocês que são professores sabem muito bem como é a forma de pesquisa dos alunos. Então, antigamente nós íamos à biblioteca, hoje não, nós podemos a qualquer momento. Eu também já fui professora universitária, é até difícil lidar com a tecnologia porque o aluno está com o celular e na palma da mão muitas vezes checa se aquele conteúdo que nós falamos é daquela forma mesmo. Então, o conhecimento, a informação, ela está acessível em tempo real e permite que nós tenhamos informações até de outros locais do mundo e geolocalizada. Então, eu posso imediatamente, como agora, estou falando da minha casa, assim como vocês acredito que estão, posso fazer uma aula online. Alguém...
Maria Machado, desligou. Então, é possível que esse trabalho, ou mesmo uma aula, possa ser dada em qualquer lugar do mundo. Eu vi uma das professoras que mostrou uma foto na praia, que estava uma foto na praia. Nós não sabemos, por exemplo, onde as demais pessoas estão. Podem estar em qualquer lugar que tenha internet, então fica fácil de realizar um trabalho ou mesmo lazer a partir dos dispositivos celulares. Então, o avanço dessas tecnologias de comunicação, de informática, o acesso a baixo custo desses telefones celulares, esses dispositivos tecnológicos, permitiu uma mudança de comportamento. Então, hoje, é muito mais fácil que antigamente identificar, por exemplo, quem tem um bem a oferecer, um serviço a ser prestado e quem tem interesse de contratá-lo. Então, essas plataformas, elas têm o mérito de fazer essa fusão. Aproveitando-se da tecnologia, elas conseguiram conectar, por meio desses dispositivos tecnológicos, a oferta, quem tem um serviço, tem um bem a ser permutado, compartilhado ou vendido, com quem tem interesse de adquiri-lo, permutá-lo. Com essas tecnologias, antes, o que elas surgem num contexto de consumo colaborativo, que é um momento em que as pessoas, um pouco fartas do consumo exagerado, começaram a buscar outros meios de usufruir determinados objetos. Então, as pessoas viam que tinham um imóvel, um quarto em sua casa, um veículo, uma vaga de garagem, um brinquedo, entre outros objetos que não eram utilizados com frequência, e começaram a colocar na internet, por meio dessas plataformas, anúncios informando que aqueles bens estavam disponíveis, seja para venda, seja para um uso por um determinado tempo. E assim, a partir dessa conexão que a plataforma permitiu, muitas pessoas que muitas vezes aqueles anúncios ou aquelas informações ficavam restritas ao nosso núcleo de amizades, ao nosso núcleo de trabalho, e tínhamos até insegurança de alugar, de ceder determinados itens, porque nós não tínhamos garantia se eles seriam restituídos, né? Então, como nós poderíamos alugar, compartilhar aquele bem, ainda que ele estivesse ocioso na minha residência, da minha propriedade, eu não tenho interesse de dispor dele. Então, essas plataformas, elas permitiram que não apenas se encontrassem essas pessoas que tinham interesse nesses itens, com aquelas pessoas que queriam prestá-los, como também assegurou, a partir dos seus termos de uso, da sua política corporativa, que caso houvesse algum problema naquela prestação de serviços, as pessoas que eram suas titulares daqueles itens fossem reembolsados. Então, essa é a grande sacada das plataformas, porque elas permitem que, fora daquele núcleo que é restrito da nossa comunidade, eu possa disponibilizar um item para uma pessoa em qualquer lugar do mundo que possa acessá-lo com segurança. Em um primeiro momento, essas plataformas elas tinham realmente esse intuito de de passar uma mensagem ecológica, em vez de se adquirir um bem a mais, por que não compartilhar ou adquirir de outra pessoa aquele item que já estava fabricado? Então, se vendeu a ideia de que diminuiria o consumismo, teria menor redução de poluentes na atmosfera, por exemplo, assim como sugeriu que não haveria uma empresa entre essas pessoas. Quem quisesse prestar um serviço ou oferecer um item, poderia negociar diretamente com aquela pessoa que teria para oferecer. Então,
nesse sentido, nós vimos muitas plataformas surgindo com esse caráter de colaboração, de compartilhamento, mas captando um pouco essa possibilidade, algumas plataformas tiveram intenção lucrativa e constituíram isso a sua modalidade de negócio. É o caso, por exemplo, da Uber, do iFood, da Log e tantas outras plataformas que se utilizam dessa tecnologia para, de forma lucrativa, se monetizar. Então, o que antes tinha esse espírito altruísta, de favorecer um compartilhamento entre iguais, hoje tem como intermediário uma plataforma que, a partir dessa transação, recebe algum percentual, seja por essas trocas, seja pelo trabalho. O meu foco aqui vai ser um pouco mais as plataformas de trabalho. Para a palestra, eu até fiz uma pesquisa para ver as plataformas no âmbito da educação. Eu não falo dessas plataformas que fazem e permitem a aula telepresencial. Falo dessas plataformas que permitem que o professor disponibilize, como se fosse um classificado digital, a sua informação, a sua disponibilidade de dar aula, em geral, de complementação dos estudos formais que já são feitos, aulas de reforço, e aqueles alunos que têm essa necessidade. Então, num link que eu observei, havia pelo menos 5 plataformas que faziam o seu nicho de trabalho nesse sentido. Então, o professor se cadastra na plataforma, ele, em alguns casos, ele é sujeito a uma avaliação curricular, a uma checagem de experiência pretérita. Em outros casos, não. Ele pode apenas disponibilizar o currículo dele, as aulas que ele tem interesse de dar aula, os horários, e esperar que haja um contato. É como se fosse o Uber da educação. Então, isso já acontece no Brasil e em todas as plataformas que eu vi, há em alguns casos, as aulas já são com valor pré-fixado pela própria plataforma. Em outras, o próprio professor ele indica qual é o valor da hora-aula que ele quer praticar. Então, o que se extrai disso é que as plataformas elas estão avançando para outros campos, não é só o trabalho de transporte individual e coletivo de passageiros, como a gente vê nas ruas, no caso da Uber, do iFood, tem até o Buzzer, que é um aplicativo que permite que quem tem interesse de fazer uma viagem intermunicipal por meio de transporte rodoviário, compre a passagem e, dentro daqueles horários já indicados, faça a viagem sem acessar, por exemplo, aquelas empresas cadastradas perante os órgãos municipais para fazer esse transporte. Então, além desses, o que nós estamos vendo que há, por exemplo, trabalhos que, além da educação, também envolve alta qualificação, como, por exemplo, aplicativos médicos que fazem esse atendimento, seja de forma virtual, seja de forma presencial. Nos aplicativos da educação acontecia isso também. O professor poderia se cadastrar para fazer aula virtual ou ir até o domicílio ou receber o aluno em sua residência. Se, por um lado, isso pode permitir que o trabalhador consiga uma renda extra, a grande dificuldade é que essas plataformas, elas, além de captar os nossos dados e, a partir disso, fazer uma base relevante de informações que posteriormente são vendidas por meio de espaços publicitários ou são encaminhadas para nós serviços direcionados dentro das pesquisas que fazemos ou de um perfil que apresentamos. Então, se eu tenho
eu presto algumas informações, meu endereço de residência. Então, eu começo a receber informações direcionadas sobre aqueles negócios locais. Ou ainda, quem nunca percebeu, quando fez uma pesquisa de busca, recebeu posteriormente inúmeras publicidades sobre aqueles assuntos pesquisados. Então, essas informações que são cadastradas nas plataformas, elas são transferidas indistintamente para outras empresas que monetizam esses dados e começam a nos mandar anúncios publicitários sobre isso. Dentro do aspecto do trabalho, o que é o mais comum, que tem sido muito visível, é o trabalho na plataforma individual de transporte. Mas, como disse, a inventividade empresarial nesse sentido ela é ampla. Então, temos plataformas que também atuam em setores de reparo doméstico, de serviços domésticos. Então, é muito variado o nicho, o campo de atuação dessas plataformas. Qual é a dificuldade dessas plataformas? Elas não se comportam apenas como um classificado digital, em que eu posto as informações dos dias, locais em que eu quero trabalhar e aguardo um contato de algum interessado e fixo o preço. A grande parte das plataformas seguem o modelo da Uber, por isso tem sido dito, tem sido utilizado o conceito de uberização, em que a Uber ela não permite que o trabalhador, por exemplo, quando ele tem liberdade para se conectar ou se desconectar, mas ainda assim é uma liberdade é uma liberdade monitorada. Por quê? Porque ele conecta-se e ele tem uma taxa de desempenho a cumprir. E essa taxa de desempenho a cumprir, ela tem como base, ela considera a taxa de aceitação das corridas feitas. Então, se o trabalhador ele não realiza determinadas corridas por um período de tempo, ele começa a receber mensagens e a nota dele dentro do aplicativo ela é diminuída. Então, quando nós pensamos que o trabalhador da Uber é livre, que ele pode trabalhar quando quiser, não é bem essa a verdade. Porque ele tem um controle, ele tem um monitoramento de quantas horas ele tem que trabalhar e de quanto tempo ele tem que estar em disponibilidade perante a plataforma. Mas por que isso? Isso se deve porque a plataforma, para ela ter sucesso, ela tem que atuar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Afinal, é essa a demanda dos consumidores. Então, a plataforma ela precisa sempre ter uma quantidade de trabalhadores ativos que estejam disponíveis para atender aqueles chamados. E como isso acontece? Todos nós sabemos que o trabalhador da Uber ele só recebe pelo serviço prestado. Então, aquele tempo em que ele está à disposição não é remunerado. Apesar de ser exigido que ele fique um determinado período à disposição da plataforma, porque senão ele pode ser descredenciado, já que semanalmente é verificado, são encaminhados, no aplicativo, na versão, por exemplo, do motorista, são encaminhados, é informado para ele qual é o percentual de corridas que ele realizou, quantas corridas ele rejeitou e é estimado um percentual. Dentro desse percentual também são descontados os valores atribuídos pelos usuários. Então, quem nunca recebeu um pedido de compra ou fez uma corrida e o trabalhador pediu que nós dessemos um sinal de positivo ou ainda o classificássemos como 5 estrelas, porque tudo isso impacta na taxa de desempenho que ele tem que manter na plataforma.
que varia de acordo com cidades. Então, em determinadas cidades, se o trabalhador mantém uma taxa de desempenho abaixo de 70%, ele começa a receber mensagens dizendo que ele deve observar a taxa de desempenho, que se não for aumentada, ele pode ser suspenso ou ainda descredenciado da plataforma se ele mantiver aquele comportamento. A mesma coisa se diga em relação às avaliações feitas pelos passageiros. Então, se o trabalhador não mantém um padrão de estrelas ou de avaliações positivas, ele pode ser descredenciado. E esse descredenciamento da plataforma, ele não é justificado. Então, o trabalhador ele é descredenciado e muitas vezes ele não tem informação do que aconteceu. Às vezes acontece de o usuário prestar informações falsas e o trabalhador, em relação a isso, não ter defesa. Alguns estudos questionam, inclusive, a confiabilidade dessas avaliações feitas pelos passageiros ou pelos usuários do serviço. Quem nunca recebeu um pedido que não estava satisfatório, ou ainda a plataforma não lhe deu as respostas adequadas, e como não tinha meios fáceis de entrar em contato com a plataforma para demonstrar sua insatisfação, atribuiu uma nota ruim ao trabalhador. Ou ainda, uma vez eu peguei um motorista da Uber e ele comentava, logo quando começou esse sistema de avaliação, a dificuldade que muitos passageiros idosos tinham de fazer essa avaliação. Então, a pessoa via o sistema de avaliação e clicava logo na primeira estrela. Não observava que era uma avaliação progressiva, que haveria 5 estrelas e que a quinta estrela era a pontuação máxima. Então, muitas vezes, o consumidor também não tem informações adequadas de como a sua participação e a sua avaliação em relação àquele trabalhador impacta na continuidade e no progresso desse trabalhador perante as plataformas. No caso da Uber, ela tem vários recursos que permitem que o trabalhador seja controlado. Um deles é a aceitação às cegas. Então, o trabalhador ele não tem informação de onde, para quem e para onde ele vai levar o prestador de serviço, o usuário. Segundo a Uber, essa prerrogativa visa a não criar discriminação do destino ou até mesmo em relação ao usuário. Há relatos nos Estados Unidos que em determinadas localidades ou ainda quando havia informação do nome, havia discriminação racial e discriminação socioeconômica, porque se via que aquele motorista iria para uma determinada área e ele não tinha interesse de fazer aquela corrida ou tinha reservas em fazer aquela corrida em relação a determinadas pessoas, fazendo discriminação, tanto de raça quanto econômica. Então, a Uber ela criou um dispositivo chamado aceitação às cegas, que o trabalhador não tem informação sobre quem ele vai pegar, para onde ele vai levar, e o fundamental, quanto ele vai receber. Essa informação ela só é prestada ao final da corrida. Então, esses elementos fazem com que a doutrina questione essa autonomia que esse trabalhador supostamente tem. Porque se eu sou um profissional autônomo, como, por exemplo, nessas plataformas de educação, que eu cadastro lá o valor da minha hora-aula, o horário que eu quero dar aula, e até mesmo seleciono para quem eu quero dar aula, isso não acontece na Uber. Porque na Uber, essas informações são ocultadas do trabalhador. Isso faz com que ele não consiga nem entender e visualizar se determinada corrida é lucrativa ou não. Na minha pesquisa, eu peguei vários prints de trabalhadores e um deles mostrava a seguinte informação, que o trabalhador ele só conseguia ver mais ou menos no mapa de onde seria aproximadamente o local de embarque, porque vai seguindo por meio de um caminho de GPS,
ele estava a 9 quilômetros daquele local, ele gastaria aproximadamente 9 minutos, esse tempo não era remunerado, esse gasto que ele tinha com combustível não era remunerado, e ele não sabia se chegando lá, aquela corrida seria, por exemplo, para a quadra seguinte. Então, quer dizer, aquele valor que ele iria receber por aquela corrida não compensaria o valor gasto para se deslocar, tão pouco tempo que ele gastou nessa operação. Então, se questiona essa ideia de que não há autonomia, muito pelo contrário, que a Uber, assim como outras plataformas, esse modelo é comum nas plataformas de transporte, seja de passageiros, seja de entrega de alimentos. Então, todas têm esse controle e fazem essa gestão às cegas dessa forma de prestação de serviços. Além disso, as plataformas dizem que que a tecnologia é neutra, que elas só disponibilizam um dispositivo tecnológico e por isso elas não têm nenhuma influência sobre a precificação, sobre a disponibilidade dos empregados, dos trabalhadores, mas isso também não é verdade. A definição do preço que é cobrado na plataforma, ele não se baseia só na quantidade de motoristas que estão interessados, que estão logados, e na quantidade de usuários que demandam uma corrida. Muitas vezes, quando a disponibilidade dos trabalhadores está baixa, isso força e dispara o que se chama na Uber de tarifa dinâmica. Então, nós já pegamos em alguns momentos, certamente, principalmente no horário de pico, e vimos aquela informação de que a corrida está tantas vezes mais cara que o habitual. Nesses casos, o que a Uber faz? Ela dispara avisos por meio de mensagem, mesmo quando o trabalhador está offline, dizendo que determinadas regiões, determinados momentos, está havendo tarifas dinâmicas. Isso faz com que aquele trabalhador que ganha por produção se interesse de se deslocar até aquelas determinadas áreas para apanhar e fazer aquelas corridas. Então, o que se percebe com esse recurso, com esse disparo em massa de mensagens, ou como ela também faz, ela mostra no aplicativo quais são as áreas e momentos em que aquelas regiões vão estar em tarifa dinâmica. Então, ela desperta nos trabalhadores incentivos psicológicos para que ele atue e saia, por exemplo, daquele seu momento de lazer e vá trabalhar. Isso impacta não na comissão da Uber, que ganha pela quantidade de serviços, mas isso impacta diretamente na remuneração do trabalhador que recebe por produção. Então, além disso, a Uber fomenta cada vez mais que os trabalhadores se cadastrem-se na plataforma, assim como convidem outras pessoas para trabalhar na plataforma. Quando se faz esse sistema de bonificação, o que a Uber faz? Ela fomenta uma competição contra o próprio trabalhador, porque aquele trabalhador, se por um momento ele está recebendo uma bonificação por trazer mais colegas para trabalhar, o que acontece também? Ele está gerando mais concorrência para si. Então, ela usa de recursos que, de certa forma, tornam ilusória a prestação de serviços. A Uber hoje se monetiza entre 15% a 40% sobre o valor da corrida e não assume nenhum risco da ferramenta de trabalho. Então, o trabalhador, ele tem que prover o veículo, ele tem que prover o combustível, ele tem que prover o seguro, ele tem que manter aquele veículo higienizado, porque caso não o faça, ele pode receber uma nota baixa e assim ser excluído da plataforma. Outro dia eu vi uma palestra de uma das autoridades
de Direito e Tecnologia aqui no Brasil, que é o desembargador aposentado José Eduardo Chaves Júnior, e ele fez uma ponderação muito interessante, que muitos trabalhadores investiram em financiamento de veículos, porque num primeiro momento, quando a Uber surgiu no Brasil em 2014, de fato, os valores pagos eram elevados, mas hoje, e inclusive a Uber fomentava na sua propaganda institucional que os trabalhadores adquirissem veículos para se tornarem motoristas da Uber e naquele lema, seja patrão de si mesmo. Mas hoje não se, pela quantidade de trabalhadores que se ativam nessas plataformas, no caso das plataformas de alimentação, a barreira de entrada, quer dizer, o custo para ingressar no âmbito dessas plataformas, ela é ainda menor. Se nas plataformas de transporte é exigido que o trabalhador tenha pelo menos um veículo, ou ainda assim, que alugue um veículo, né? Então os valores são mais elevados, nas plataformas de entrega e alimentação, o trabalho pode ser realizado até mesmo por bicicleta, que não precisa nem ser própria, ele pode alugar desses sistemas de algumas empresas que compartilham esse veículo, essa bicicleta. Então, em um momento de recessão econômica, muitas vezes o trabalho em plataforma, por ele não ter uma seleção rigorosa, por ter custo baixo e ainda permitir o acesso facilitado de qualquer pessoa, porque também não há verificação de antecedentes criminais, isso permite que aquele trabalhador que se encontra desempregado e sabe utilizar desses veículos se lance ao trabalho, mas ele não sob a ilusão de que ele vai trabalhar com flexibilidade, com autonomia, que ele vai ser empreendedor, mas na verdade a prática demonstra que praticamente o lucro daquele trabalhador é mínimo, em especial porque ele tem que trabalhar muitas horas para poder ter uma renda que compense os gastos que ele teve, porque os gastos são todos dele. Essa não assunção de nenhum risco, essa não assunção da aquisição de nenhuma ferramenta de trabalho faz com que essas plataformas elas tenham uma larga margem de vantagem em relação aos negócios tradicionais. Então, por exemplo, no setor de hotelaria, a empresa Hilton, que é a empresa que tem maior número de hotéis no mundo, ela tem uma quantidade menor de quartos a serem disponibilizados à hospedagem do que, por exemplo, a novata, entre aspas, ela já tem pelo menos uns 10 anos, a plataforma de hospedagem Airbnb, que permite que qualquer um de nós que tenhamos um quarto na nossa casa, não precisa ser nenhum quarto vago, pode ser um quarto compartilhado, permite que qualquer um de nós disponibilize esse espaço para ser alugado. Então, se a plataforma tivesse que adquirir esses recursos, certamente ela não teria o tamanho que tem hoje e conseguiu em pouco tempo, praticamente em 10 anos. A mesma lógica é a Uber. Então, essas empresas, por não terem bens próprios que elas disponibilizam para a prestação de serviços, então elas têm um custo de transação elevado. Além disso, elas não precisam seguir, aliás, elas dizem que não precisam seguir por serem uma empresa de tecnologia e não uma empresa, por exemplo, de transporte ou de hospedagem, elas não seguem as normas previstas na legislação, seja trabalhista, seja previdenciária, ou ainda as normas vigentes sobre os determinados setores da economia. Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que consegue abrir um hotel, uma pousada. Então, há normas municipais, estaduais, que impõem, cujo cumprimento é obrigatório e que impõem um custo, né? Você precisa verificar se há
itens de proteção suficientes, há extintores, se há rotas de fuga, coisas que essas plataformas não precisam observar. Então, se fosse haver esse investimento em segurança, ou até mesmo na verificação, na manutenção dos veículos que são disponibilizados, certamente o custo da plataforma equivaleria ao de um negócio tradicional, não teria essa vantagem. Falando um pouquinho também dos incentivos, dos recursos que essas plataformas utilizam para manter esses trabalhadores sempre à disposição, eu falei um pouquinho há pouco sobre os incentivos psicológicos. Nas plataformas, dentro da versão do trabalhador, ele é bombardeado por informações e por chamadas ao trabalho. Na minha pesquisa, eu me cadastrei na plataforma Get Ninja e recebia de manhã, de tarde, de noite, chamados mostrando que havia anúncios à minha disposição para que eu trabalhasse. Então, a todo momento, essas plataformas, como forma de instigar o trabalhador e ter sempre uma base de trabalhadores à sua disposição para que o serviço seja prestado, eles sempre ficam disparando o envio dessas mensagens para manter sempre o trabalhador conectado. Além disso, elas inserem algumas perguntas sobre qual é a meta do trabalhador. Então, o trabalhador ele fixa a meta que ele tem interesses de fazer R$ 200 por dia. E ela fica mandando, por meio de gráficos, de emojis, quanto falta para aquele trabalhador alcançar aquela meta. Então, é um recurso que é presente nos jogos de videogame para manter aquele trabalhador sempre conectado e motivado para prestar serviços. Então, ela utiliza-se também de recursos de comparar o progresso, a atuação daquele trabalhador em relação a si mesmo, em relação a terceiros. Então, ela mostra que, por exemplo, na semana atrás, o trabalhador ele fez R$ 300 no dia. Então, falta pouco para ele alcançar aquele objetivo. Falando também da avaliação, conforme a taxa de desempenho desses trabalhadores, que tem impacto não só na manutenção deles na plataforma, como também impacta no progresso que os trabalhadores fazem dentro da plataforma. Então, essas empresas, elas cadastram os trabalhadores como se fosse uma progressão na carreira. Então, conforme a quantidade de corridas que são aceitas ou da quantidade de notas máximas alcançadas, ela permite que aqueles trabalhadores acessem corridas mais lucrativas, que eles alcancem tarifas mais elevadas, eles começam a carimbar no perfil do trabalhador emblemas, algumas pontuações, colocam elogios, tudo com o objetivo de que aquele trabalhador sempre se mantenha ativo na plataforma. São coisas sempre se mantém ativo na plataforma. Isso está diretamente inserido no núcleo da atividade daquelas plataformas. Afinal, sem motorista trabalhando ou ainda o usuário interessado, não há lucro daquelas plataformas. Eu falei da Get Ninja. Para quem não conhece, a Get Ninja é uma plataforma que, diferentemente da Uber, ela funciona como classificados digitais. É um pouco parecida com as plataformas de educação que eu mencionei. Então, só que ela tem um ponto diferente. É como se fosse um classificado digital. Então, dentro dos segmentos que são disponibilizados dentro da plataforma, o trabalhador pode fazer seu cadastro. Na época, eu me cadastrei como contadora. Não me foi exigido, por exemplo, comprovação da minha habilitação.
formal ou experiência profissional para realmente verificar se eu tinha aptidão para fazer aquela tarefa que eu cumpria. Então, esse é o risco, por exemplo, de plataformas de educação, se não há esse filtro. Então, é possível que pessoas que não têm a qualificação técnica exigida para o magistério possam dar aula, concorrendo com profissionais que são habilitados. Então, eu me cadastrei nessa plataforma como contador e o funcionamento dela é o seguinte: o trabalhador recebe na sua tela várias requisições de serviço. E naquelas requisições de serviço, há algumas informações mínimas. Por exemplo, local onde a distância onde o serviço vai ser prestado, a distância onde o serviço vai ser prestado, se vai ser virtual, se vai ser presencial. Mas não é possível para o trabalhador ter acesso a mais detalhes sobre a prestação de serviços se ele não adquirir, por meio de moedas virtuais, o acesso àquele anúncio. Então, vejamos, se a Uber ela explora porque ela paga parte do serviço que o motorista faz é gratuito, porque ele não, para ele se deslocar até o ponto de embarque, ele não recebe nenhum valor. A Get Ninja, ela nem se monetiza por meio do trabalho. Ela cobra uma tarifa para que o trabalhador tenha acesso àquele anúncio. Não é uma garantia de que ele vai ter um trabalho, de que ele vai ser contratado por aquela pessoa que demanda aquele serviço. Ele vai poder entrar em contato por meio do chat da plataforma com aquele solicitante. Então, a plataforma diz que ela garante que aquele anúncio seja oferecido a 3 prestadores de serviços. Então, por exemplo, há um serviço que me interessa, são X moedas, então vamos dizer que são 10 moedas. Eu tenho que adquirir essas moedas virtuais para poder acessar aquele anúncio. Leio aquele anúncio e entro em contato com o solicitante. O solicitante, muitas vezes, ele não tem obrigação de fornecer aquele serviço a um dos 3. Ele pode, por exemplo, no meio real, no mundo físico, localizar um outro prestador que possa prestar aquele serviço e deixar aquele anúncio lá. Então, eu perdi apenas o meu dinheiro para tentar prestar o serviço. Essa negociação sobre o valor, sobre o tempo, sobre o que será feito, ela é feita sem a intervenção da plataforma. Então, abre-se um chat e aquele trabalhador pode entrar em contato diretamente com o solicitante e negociar os termos do trabalho. Mas tem esse inconveniente. Então, para trabalhadores autenticamente autônomos, uma plataforma como essa, que funciona como classificada digital, ela pode ser interessante, porque potencializa e dá visibilidade àquela atividade que às vezes era restrita à minha comunidade. Então, por exemplo, eu sou professora, quero aumentar a minha renda, então tenho tempo livre à tarde, vou indicar, vou me cadastrar em uma plataforma dessas para dar aula. Então, eu posso, com isso, complementar a minha renda, dispondo pessoalmente a forma como eu quero prestar os serviços, quanto tempo eu quero gastar. E até mesmo, em muitos casos de trabalhadores que têm compromissos com o cuidado à infância, ou mesmo à velhice, ou mesmo têm dificuldades de acessibilidade, esse trabalho pode ser feito virtualmente. Então, a plataforma ela não tem só um efeito negativo, ela permite que aquelas pessoas que eventualmente não teriam tempo ou possibilidade de fazer um trabalho em tempo integral ou ainda externo tenham uma renda. Mas a grande maioria tem um forte controle sobre a atividade, em especial essas plataformas que atuam em uma única atividade, como é o caso da Uber,
da Log. Então, ela divulga apenas um serviço. É diferente dessa plataforma GetNinja, que apresenta uma gama variada de serviços e se posiciona apenas como um classificado, um local onde em que se é permitido fazer a leitura daqueles anúncios. Uma outra plataforma que eu estudei na minha pesquisa, ela é pouco conhecida no Brasil, mas há trabalhadores brasileiros. Essa plataforma chama-se Amazon Mechanical Turkey. É uma plataforma de propriedade da Amazon, o site que todos nós conhecemos, essa empresa multibilionária, e ela funciona da seguinte forma: algumas empresas a contratam para aplicar questionários a uma quantidade de pessoas, ou ainda fazer algumas tarefas como escaneamento de recibos, tradução de pequenos trechos. Então, o que a plataforma faz? Ela disponibiliza um programa para aqueles interessados, geralmente pessoas jurídicas, dividam e simplifiquem aquelas tarefas que ela tem interesse que sejam prestadas. E a plataforma, a partir dessa simplificação, divulga essas atividades por meio pela sua tela. Então, é uma plataforma que, quando se abre, aparecem várias informações, vários anúncios de atividades que querem ser para serem prestadas. Nesse caso da Amazon, há filtro, seja pela nota do prestador de serviços, o tomador de serviços ele pode identificar qual é a nota mínima que ele aceita daqueles trabalhadores. Então, trabalhadores que têm nota abaixo daquela da avaliação estabelecida na plataforma não podem ter acesso àquela tarefa. É possível fazer filtragem a partir da localização do trabalhador. E aí eu vou comentar daqui a pouco uma situação que é bastante delicada para os trabalhadores brasileiros. E essas tarefas são muito simples. Muitas vezes é só para verificar em determinada imagem se tem, por exemplo, um semáforo, se tem uma árvore. Muitas vezes são tarefas simples, mas que a remuneração é extremamente reduzida. A maior parte das tarefas feitas, disponibilizadas na plataforma, elas valem de 1 centavo até 10 centavos. Então, como essas plataformas têm um domínio sobre essa tecnologia, elas fixam os valores que são exigidos dos trabalhadores. Então, o tomador de serviços que tem interesse em que a determinada tarefa seja executada, ele fixa o valor e quem quiser, em qualquer lugar do mundo, bastando para isso ter uma conexão à internet, um dispositivo, seja um computador ou um smartphone, pode realizar essa tarefa. Então, na pesquisa, a partir de outras pesquisas, mostra que o perfil dessas pessoas é bastante variado. Tem pessoas que atuam nessa plataforma em específico por lazer, outras para complementar a renda, ou ainda algumas que se valem e necessitam daquela remuneração como sua renda principal. Falando especificamente dos trabalhadores brasileiros, tem uma pesquisadora na Unicamp que identificou que os trabalhadores, que o pagamento, ainda tem esse detalhe, o pagamento em dinheiro para quem trabalha nessa plataforma, Amazon Mechanical Turkey, ele é feito apenas para trabalhadores que estejam nos Estados Unidos ou estejam na Índia. Todos os demais recebem aquele valor como crédito e eles só podem utilizá-lo para compras no próprio aplicativo da Amazon. Então, o que os trabalhadores fazem? Eles compram como uma forma de receber um valor em dinheiro, eles compram vale-presentes
e trocam em outros sites por um valor reduzido. Então, se eles compram o valor daquele cartão presente por $10, eles vendem por $8. Então, quer dizer, houve mais uma perda no trabalho, no valor do trabalho daquele profissional. Então, o trabalho em plataforma tem todas essas nuances, tem as plataformas que exercem um controle exacerbado no âmbito da prestação de serviços, verificando não apenas o tempo de disponibilidade do trabalhador, como a qualidade da prestação de serviços, atribuindo notas ou incentivando o trabalhador por meio de outros meios, como emblemas, emojis, assim como há plataformas que não exercem necessariamente um controle direto sobre a prestação de serviço, sobre a negociação do preço do serviço, mas pelo fato de muitas vezes serem únicos mecanismos responsáveis por distribuir tarefas, o trabalhador ele fica muito vulnerável porque ele não tem outros meios para disponibilizar o seu trabalho a um preço sugerido, por ele próprio, definido por ele próprio, porque ele enfrenta a concorrência que na rede social torna o trabalho com valor cada vez menor. Então, era basicamente isso. Estou à disposição para perguntas. Espero que eu tenha conseguido explanar de forma clara sobre essa questão da pesquisa e estou à disposição. Vanessa, foi ótimo. Eu sempre aprendo tanto com suas palestras, suas aulas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Registro eu. estão aqui com a gente, o doutor Mário Caron, nosso coordenador, e a nossa parceira de sempre, Ana Beatriz. Não sei se ela está, Ana, aqui. E depois deixa eu dar um alô, viu, doutor Mário? Por favor. Bom, temos algumas Boa noite, doutor Mário. perguntas. E eu gostaria então, né, de passar. E sabe uma coisa interessante, Vanessa? Você falou dessa questão sobre essa pontuação. Como que essa pontuação, ela agora está entrando em tudo, né? Tudo que a gente faz tem pontuação. Tem medo daqui a pouco o marido começar a pontuar a esposa e tudo mais, né? Então, assim, e é uma coisa que antigamente a gente não usava tanto. Eu, por exemplo, quando eu quero ir num restaurante novo, eu vou lá no, esqueci o aplicativo, Travel Advisor, sei lá. Enfim, e aí eu vejo a pontuação, vejo como é que foram os comentários, enfim. E não é que isso é ruim, né? Mas às vezes você não tem um contraditório ali, né? E aí eu acho que talvez os professores podem ter, alguns aqui gostem, tem uma série que é muito conhecida, chama Black Mirror, né? E ela mostra um futuro assim, utópico, mas que não é tão tópico assim, né? E aí ela fala, tem lá um episódio, vocês podem assistir, cada episódio é um episódio estanque, assim. E nesse episódio, todo mundo é pontuado o tempo todo. Tudo que você vai fazer, você é pontuado. Então, as pessoas não se relacionam, por exemplo, com quem tem uma pontuação menor, né? Abaixo de 3 e tal. Eu fico pensando se a gente não vai chegar a isso, né? Bom, a professora Aldair, nossa parceira aqui, ela está perguntando sobre o trabalho de youtubers. O que você acha disso, essa relação deles com o YouTube? A gente fala YouTube, que é a principal plataforma, mas hoje em dia tem TikTok, tem tudo, né? O que você acha disso? Obrigada pela pergunta. E esse sistema de avaliação, ele tem essa dificuldade. Houve uma reportagem há mais tempo, salvo engano, do Fantástico, que mostrou como é frágil, em específico em relação a restaurantes. Ele mostrava uma pessoa criou um restaurante no fundo da sua residência e começou a fazer
a avaliação desse local em vários dispositivos. Essa nota era filtrada e fazia com que aquele restaurante ficasse cada vez mais bem avaliado e cada vez mais fosse visualizado pelas pessoas. Então, as pessoas começou a despertar um interesse nas pessoas, as pessoas ligavam para o restaurante e nunca conseguiam ter uma vaga, porque, na verdade, o restaurante não existia. Então, foi fraudado, eles criaram, foi um experimento em que eles criaram um restaurante no fundo de casa e eles utilizavam-se de fotos que eles mesmos faziam, avaliações desses likes que se compram hoje com muita facilidade na internet. Então, ele ficou conhecido como o melhor restaurante da Inglaterra, mas essas informações não eram autênticas. Então, essa reportagem ela é bem emblemática, porque mostra que o sistema, em certos pontos, ele pode ser burlado e essa informação ali apresentada não é confiável. Além de que as avaliações são pessoais, então essas plataformas elas vendem experiências. Então, a experiência quando nós pegamos um Uber é que o carro esteja muito limpo, que o som esteja agradável, que tenha ar-condicionado. Se muda qualquer coisa daquilo que se espera em relação ao serviço, ou até mesmo em relação ao meu humor, não gostei da forma como a pessoa me deu bom dia, eu posso dar uma avaliação negativa em relação àquele prestador de serviços, sem que ele possa nos avaliar. Então, essa avaliação ela tem a vantagem de manter sempre na plataforma uma qualidade de serviço definida pela plataforma. Nem sempre, por exemplo, algumas informações que para mim seriam relevantes são suscetíveis de serem avaliadas ou informadas perante a plataforma. Mas se vende uma ideia de experiência, que a experiência tem que ser perfeita para o consumidor, e quando ele pega ele faz uma corrida, por exemplo, ele acha que tem que ser daquele jeito, quando na verdade o que eu contrato é o deslocamento de um ponto a outro. Eu me lembro que quando morava em Belo Horizonte, eu pedi uma corrida e veio um carro que eu fiquei assim depois pensando, eu acho que houve uma fraude nesse cadastro desse veículo, porque o veículo era velho, um cheiro de carro velho. O veículo estava limpinho, mas aquele cheiro de carro velho, não sei se ele deixou muito tempo parado e, em razão da necessidade, começou a utilizá-lo, mas eu me fiz essa ponderação. A viagem foi ótima, foi com segurança, mas fiquei me questionando. Nossa, podia ser um carro melhor? Mas, e em algumas pessoas fazem esse comentário em franco prejuízo ao trabalhador, em vez de observar o que realmente importa. Se a corrida foi com segurança, se o serviço fundamentalmente foi prestado. Sobre a questão dos youtubers, tem uma pesquisa que foi lançada num livro, depois eu passo o livro para vocês, acho que é intermediação, eu não vou lembrar agora, acho que é intermediação algoritmo do trabalho humano, em que o pesquisador estudou exatamente o youtuber. E esse artigo ele é muito interessante porque ele mostra, e era uma coisa por mim até então desconhecida, que há uma verdadeira indústria por trás dessa postagem de vídeos, né? Há os canais que, em muitos casos, já estão sendo considerados formas de meios de informação, em detrimento dos meios de comunicação formal. Então, mas não há um filtro. Os trabalhadores lá recebem pelos vídeos que postam, conforme a quantidade de visualização, mas não há informação precisa se ele tem uma obrigatoriedade de sempre ficar postando aquele conteúdo. Acaba sendo um verdadeiro negócio, como acontece também com os influencers no Instagram,
em que essas pessoas, conforme a quantidade de likes que eles recebam, de comentários positivos, eles começam a ter, como, né, o termo diz, influência em relação a anunciantes. Então, muito da renda dessas pessoas, influencers, youtubers, se dá em relação à publicidade que eles divulgam. Então, muitas vezes nós vemos lá parceria com loja tal. Então, muitos casos são baseados na permuta, ele faz o anúncio daquela loja, daquele restaurante, daquele determinado remédio, e ele recebe não por meio da própria plataforma, mas por meio desse anunciante com quem ele entrou em contato. Então, o YouTuber, o Instagram, até mesmo o TikTok, ele tem essa possibilidade de gerar visualização e se monetizar, seja porque ele consegue, pelo próprio aplicativo, quando ele recebe algum valor pela quantidade de vídeos postados com uma aceitação elevada, ou ainda pelos anunciantes que ele entra em contato. Eu vi um documentário, desculpa, gente, eu estou péssima com o nome, documentário agora, sobre uma pesquisa feita no Rio de Janeiro. Então, eles selecionaram algumas jovens e quiseram ver como é que ela conseguia aumentar a quantidade de seguidores. Então, há uma grande indústria envolvida de agências de publicidade, de agentes que fazem o contato para que aquele youtuber, Instagram, participe de eventos e tenha visibilidade. Então, vai fazendo contato, porque... E aí mostra, né, sempre vendido aquele espírito e aquela experiência de vida perfeita que todos nós queremos, que na verdade, e que não era exatamente da forma como era. Essa moça, ela contratou um agente, contratou uma agência de publicidade, então a gente percebe que para chegar nesse objetivo não é fazer apenas um vídeo doméstico. É possível que alguém fazendo um vídeo doméstico consiga um grau de visualização, vire um youtuber, um influencer? Sim, talvez se fosse tipo meio vídeo cacetada, aquelas gafes, isso viraliza muito rápido, mas não se mantém por muito tempo nas redes. Então, para ter uma continuidade, se investe muito, nem sempre obtendo o retorno esperado. Nesse documentário não foi disponível, não foi informado que ela estava participando dessa pesquisa, mas foi dado para ela todo um suporte de publicidade. Ela também já sabia, as fotos dela não eram fotos domésticas, ela fazia ensaios fotográficos. Tem uma parte que é bem interessante em que como isso muda, eu estou vendo alguém, acho que você, Áudrea, as crianças, né, que querem, hoje eu falo, brinco, e as crianças querem ser Masterchef ou YouTubers. Então, não há outras profissões, lastimavelmente, porque não são essas que são mostradas, as profissões reais, né? Então, se mostra esse mundo perfeito. E como isso muda o comportamento, até mesmo para essas pessoas. Nesse documentário mostrava que ela iria para o interior, eu não lembro o interior, em São Paulo, salvo engano, passar o carnaval com os avós, mas como ela ficou pensando que lá não seria de grande atrativo para o público que ela queria alcançar, ela decidiu ir para o Rio de Janeiro. Então, ela foi para o Rio de Janeiro, fez posts em várias pontos turísticos e tem toda uma tática de marcação, de hashtag, de arroba, que faz com que aquele post fique para cima nas postagens, seja dos amigos que nós compartilhamos, que temos em comum, seja em relação àquela página inicial que mostra os vídeos sugeridos. Então, tudo isso é feito a partir de um cruzamento dado pelos dispositivos, pelos códigos de programação das plataformas, YouTuber, Instagram, Uber, que
cruzam as informações com base na nossa geolocalização, dos nossos interesses, e mandam aqueles anúncios diretamente para nós. Então, essa visualização, ela é um meio de alcançar também uma contraprestação, seja da própria plataforma, seja por meio de anunciantes. Respondendo um pouco a pergunta, como nessas plataformas não há uma exigência de prestação de serviços, não há uma avaliação sobre o tempo que você gasta, diferentemente do que acontece em algumas plataformas, não sei se enquadrariam como empregados hoje, mas são trabalhadores que se ativam numa quantidade de tempo elevada, podem e são remunerados, porque são pelas plataformas, poderiam ter algum tipo de proteção, porque uma coisa que eu esqueci de falar, mas você posicionou muito bem, Audrey, os trabalhadores, como eles são classificados como autônomos, eles recebem uma renda, mas eles não estão protegidos contra qualquer incidente que possa ocorrer, até mesmo da natureza. Então, por exemplo, agora, com essa situação lá no sul do país, várias pessoas perderam seus veículos. Nem todos tinham um seguro, por exemplo, ou em caso de bater no veículo de um terceiro, são eles próprios que têm que custear aquilo, e caso sofram algum acidente que os incapacite para trabalhar, eles não têm direito a nenhuma renda. Isso é muito grave, porque em várias situações, até mesmo aqui no Distrito Federal, nós vimos de pessoas que perderam a vida fazendo em razão de assalto. Então, essa família vai ficar desprotegida. Acontece a mesma coisa em relação àqueles profissionais, principalmente os motofrentistas, que, pela grande periculosidade a que estão sujeitos, ficam muito mais vulneráveis a acidentes de trânsito. Tem um documentário chamado Gig, a uberização do trabalho, salvo engano. Ele é gratuito e está disponível nas plataformas digitais. E mostra um trabalhador que ficou desempregado e, quando estava fazendo corridas pelo aplicativo, sofreu um acidente e teve uma fratura na perna. Ele iria ficar muito tempo em recuperação, e nesse tempo todo ele ficaria sem renda, porque eles não têm nenhuma proteção social. Então, isso é muito grave, principalmente pelos preços muito baixos que são pagos por determinados serviços. Muito bom. Vanessa, antes de passar para a próxima pergunta, gente, vamos tirar a nossa foto? Vamos lá, vamos abrir nossas câmeras. A gente tem um momento foto aqui, sabe? Aí todo mundo fica bonito, lindo. Vamos lá? Só assim que eu vejo os professores, que todo mundo fica com a câmera fechada. Olha a Tamara aí, tudo bem, né, Tamara? Ó, então vamos lá, vamos tirar então um sorriso. Eu vou tirar de uma página e depois da outra página. Vamos lá, primeira. Isso. Obrigada, gente, obrigada. Bom, continuando aqui, a gente já está no horário, mas dá para a gente ainda fazer mais umas colocações, né? Deixa eu só fechar o som aqui. Às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas não é bom para o consumidor? Às vezes ele tem mais opção. Muita gente que é a favor do Uber fala assim, a gente ficava dependendo do táxi, né? A gente precisava do táxi para a gente se deslocar, tinha que pegar ônibus, para o consumidor é bom e tal. Olha, gente, mas se é bom só para um, mas não é bom para a maioria, a gente tem que refletir, né? Se é justo que algumas pessoas, para a comodidade de outras, elas tenham um sacrifício muito grande. É claro que não vou falar que a gente está sempre em equilíbrio em tudo, né? Mas tem que ter menos desequilíbrio nessa relação. E uma coisa que eu queria que você comentasse, duas coisas aqui, Vanessa.
talvez os professores não saibam, assim, mas você até falou disso. Para nós, no direito do trabalho, uma coisa muito importante para a gente definir se um trabalho é por conta própria ou se um trabalho é por conta alheia, né, que é o caso do empregado, é se os meios de produção são ou não do empregado, né? Então, por exemplo, se um vendedor autônomo, ele tem um notebook, ele tem um telefone, ele tem um carro e tudo, é um sinal, é claro que tem outros elementos, é um sinal que talvez ele seja autônomo. Agora, se ele é autônomo, a empresa dá para ele o carro, o telefone, o notebook, não sei, a gente fica meio na dúvida. E isso era uma questão que no Uber era um pouco questionável. Só que aí eu vi uma vez uma palestra, acho até que você estava nessa palestra até, Vanessa, acho até que foi talvez você que falou isso. Que interessante, será que no Uber o meio de produção mesmo é o carro? É o trabalhador? Ou será que o mais importante é o algoritmo, é o aplicativo? Tanto é que a Uber, se ela fosse só uma plataforma para conectar as pessoas ali. A gente fala Uber, não quer dizer que é só Uber, essas empresas, né? Se ela fosse uma plataforma só para conectar pessoas, por que ela testaria carros sem motorista, como ela testa em alguns locais? Uai, então ela vai conectar o cliente com quem, que é o outro trabalhador, que já que não vai existir mais. Então, Vanessa, eu queria que você comentasse o que você acha disso. E uma professora perguntou também se você sabe o nome de alguma plataforma educacional. Por favor, obrigada. Olá. Outro dia eu vi uma palestra e a pessoa colocou, acho que foi o Murilo Oliveira, que é juiz do trabalho também, lá no TRT da Bahia, e tem um trabalho bastante interessante em relação ao estudo desses tipos, dessa nova forma de trabalhar. E ele destacava com muita precisão sobre essa situação do que é ferramenta de trabalho e o que é meio de produção. Então, o que ele pontuava é que o veículo, o celular, seria como se fosse a colher do pedreiro em relação a uma grande construtora. Aquele item era ínfimo perante o todo de que faz parte a plataforma. Ora, a Uber, as ações da Uber foram negociadas em bolsa. O que se estava negociando? Estava se negociando a plataforma, as informações contidas, o código de programação, e não só ele, porque não é tão caro fazer uma plataforma, mas é muito caro ter a base de informações que a Uber tem. Então, ela conseguiu isso, e ela é uma empresa global, fazendo uma política muito agressiva de envios de cupom, chamando outras pessoas para se cadastrarem. Se nós cadastrássemos um amigo ou informássemos alguma pessoa, aquela pessoa ganharia o cupom com uma corrida praticamente graça ou com um valor, com um bom desconto, e ainda nós ganharíamos. Então, ela, com essa forma de atuar, ela conseguiu com que nós fizéssemos a propaganda para a empresa e assim fôssemos indicando bases, seja de consumidores, porque nós também fazíamos esse boca a boca, né, envios, compartilhamentos para informar outras pessoas que havia aquelas promoções, aquelas vantagens, a gente até achava que estava fazendo um bem, mas na verdade nós estávamos ajudando a empresa a se tornar mais rica, porque além dela ter essa base, hoje nós temos que entender que os dados constantes nas redes e nessas plataformas sociais, eles valem dinheiro. Então, outro dia tinha um aplicativo que mostrava, você pegava a sua foto, mostrava que estava como criança ou como uma pessoa mais velha. Então, depois Eu fiz isso. Então, começou a vir alguns alertas de que essas plataformas são muito divertidas. Ora, você baixar a plataforma é até gratuito.
Mas o que ele estava recebendo com isso? Ele estava pegando os nossos dados e disponibilizando, sabe lá Deus para quem, inclusive dados até bancários, né? A gente não sabe se nesse meio há os hackers da vida que podem pegar as informações que estão nos nossos computadores, nos nossos celulares e disponibilizando para qualquer pessoa. Então, hoje na rede, esse código de programação que cria esse sistema de controle, de conexão entre a oferta, a demanda, esse realmente é o meio de produção. Não é o veículo. O veículo para a Uber ele é ínfimo. E essas informações que a Uber recebe, vejamos, até mesmo quando nós estamos offline, ela vai captando alguns dados, por exemplo, da nossa direção ou do trânsito em que nós estamos. Então, quando nós recebemos aquela rota no próprio aplicativo, é porque ela está filtrando aquela quantidade de celulares que estão naquela determinada região e mostra um caminho alternativo. Então, mesmo quando nós não estamos utilizando o aplicativo, ela está recebendo essas informações para facilitar o serviço que ela presta. E a custo de quem? De nossas custas. Então, sempre há essa captação dessas informações. Então, hoje, as informações, elas são, como disse o Murilo nessa palestra, o verdadeiro petróleo. Hoje não é mais a terra, não é mais o petróleo propriamente dito, são as informações. E essas informações, para quem as tem, elas são muito valiosas. Nessa palestra que o Murilo fez, ele mostrou quem são as 10 empresas mais ricas do mundo. Todas são empresas tecnológicas praticamente, quer dizer, mais do que empresas mineradoras, construtoras, petrolíferas. Não, são as empresas que usam como nicho a informação. Hoje saiu uma reportagem falando da mulher do dono, a ex-mulher do dono da Amazon, que ela estava fazendo uma doação à caridade de 8,6 bilhões de dólares. Aí eu fiquei assim, nossa, 8,6 bilhões, eles se separaram, dividiram o patrimônio. E ela ainda doou 8,6 bilhões e fui ver qual era o patrimônio dela. O patrimônio dela é mais de 56 bilhões. Então, a plataforma dele tem uma coisa importante também nessas plataformas, é que elas atuam para comprar umas às outras, empresas menores. Então, por exemplo, hoje o Facebook, ele é dono do Instagram. Então, essas empresas ele é dono do WhatsApp. Então, a gama de informações que essa empresa tem, ela é infinita praticamente, porque quem não tem o Instagram, não tem o WhatsApp e não tem o Facebook. Então, ela consegue pegar esses dados e utilizar da forma como ela quer, até mesmo para facilitar, para impulsionar o lançamento de determinados produtos ou serviços, porque ela já sabe o que mais ou menos o consumidor tem interesse. Sobre a plataforma de educação, eu vi aqui algumas, deixa eu ver se ainda tem. Nesse site Medium, ele fala de algumas plataformas. Uma delas é o tal de Corujito. Eu não acessei essas plataformas, não vi a fundo como funcionam. É interessante que vocês vejam os termos de uso, que é uma coisa que a gente só clica, né, para aceitar e descarta, mas considerando que vai ser, por exemplo, uma aula, é importante verificar se aquela aula não vai ficar gravada, se ela pode ser disponibilizada para terceiros em outras oportunidades, porque quando a determinada aula fica na internet, nós perdemos o domínio sobre aquela informação. Então, é importante saber, e até mesmo sobre o nosso trabalho. Então, ela pode ser visualizada se você vai dar uma aula para uma pessoa, você cobrou um valor X. Se você vai dar uma aula que vai ser replicada, aqueles alunos que eventualmente iriam entrar em contato com você não farão mais. Então, é importante verificar isso nos termos de uso, se aquela aula ela vai poder ser replicada em outros meios, até por questões de privacidade. Então, eu vi esse Corujito,
Não sei se é Bived, mas é BEVED, Beved, Superprof, Profis e Udemy, com Y, UDEMY. Eu joguei no Google plataformas, deixa eu ver como eu fiz. Plataforma de aula particular. Foi esse o meu termo de pesquisa e apareceu que nesse site dizia ser os 5 melhores aplicativos. Bom, Vanessa, muito obrigada. A gente teve outros comentários aqui no chat, né? Por exemplo, a Cristina Prista falou sobre a questão da moto, e sabe o que é curioso? Quando o Uber e outros, Cabify e outros entraram no Brasil, a gente achou que era uma precarização. Mas aí depois vieram as entregas com moto. A gente achou que era uma precarização maior, né? Então, por exemplo, eu tenho uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, vocês estão vendo aí a foto do trabalhador de bicicleta? Então, vejam, ele está numa bicicleta que é daquelas bicicletas alugadas. Então, ou seja, nem a bicicleta o moço não tem, né? Ele está sem capacete, ele está sem cotoveleira, né? E a gente sabe que o índice de acidentes em pessoas né, entre ciclistas, né, é muito grande. Então, assim, muito perigoso, né? Mas eu queria te agradecer muito, Vanessa, pela sua aula. Infelizmente, nosso horário já estamos aqui quase 1h40. Então, os professores puxam a minha orelha aqui. E só gostaria de registrar a todos que às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas não são livres, né, para poder convencionar. Enfim, foi até um objeto da aula aqui com o professor Maurício sobre esses limites. Por que a Uber não pode simplesmente, né? Ela não pode simplesmente vender o serviço do trabalhador, não é só a Uber, as empresas em geral de plataforma, né? A gente tem uma concepção no direito do trabalho que o trabalho humano não é mercadoria, não é uma coisa que você simplesmente vende, né? Ou seja, você tem que vender um conjunto de prestação de serviço com os riscos daí inerentes e com os encargos daí inerentes que estão ligados a uma proteção social, como a Vanessa bem colocou aqui. Porque senão, essas pessoas elas ficam à margem, né, da sociedade e com muitos riscos. No caso, por exemplo, desses trabalhadores de bicicleta, maioria jovem, pessoas que sofrem acidentes, que têm consequências para a previdência social, maioria são jovens homens negros, mas tem o trabalho das mulheres também. Então é necessário refletir. Não sei se eles deveriam ser empregados exatamente da mesma forma ou deveriam ter um regramento especial, mas que é necessário um tipo de proteção, até para que haja uma concorrência leal com aqueles outros meios de prestação de serviço que assinam carteira, que pagam impostos e tudo mais. Vanessa, olha, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, ter se disposto, a gente sabe que você estuda, mas aí mais uma vez estudou o tema. Você nos honrou demais a sua presença aqui. Tenho certeza que os professores gostaram muito, tá bom? Pois não, Vanessa. Eu lembrei agora de uma reportagem que eu achei extremamente interessante para demonstrar que essa conexão feita pelas plataformas, elas são inusitadas. Essa reportagem do Globo Rural desse final de semana e mostrava a situação de um produtor rural que criava abelhas e a produção que ele fazia de própolis não era muito rentável. Então, ele descobriu um aplicativo que conectava quem tinha interesse de colocar uma colmeia na sua produção, que elas são muito importantes para a reprodução, para a polinização da... Desculpa se tem professores de biologia, os termos técnicos vão passar. Que para polinizar e
e permitir uma florada ou mesmo uma produção agrícola melhor, de mais qualidade, com maior produtividade. Então, esse trabalhador, né, um pequeno empresário, ele conseguia, era de Minas Gerais, inclusive, ele conseguia, por meio do aplicativo, levar as abelhas dele até São Paulo, e já fazia isso com frequência, ajustava com a plataforma o valor que ele disponibilizava aquela colmeia, e assim ele conseguiu uma renda. Então, quando a gente fala de autonomia no âmbito do direito do trabalho, nós temos que ver se há realmente possibilidade daqueles trabalhadores negociarem os patamares da sua prestação de serviços. Com um momento de grande desemprego, o que acontece é exatamente isso, é um pouco o que acontecia na época do pré-direito do trabalho, que é uma época sem direitos. Quem chegasse na porta da fábrica e aceitasse aquelas condições a qualquer preço, a qualquer custo, porque tinha que sobreviver, aceitava trabalho. Então, nós evoluímos há mais de 200 anos, criando o direito do trabalho exatamente para isso, para evitar essa exploração indistinta, porque todos nós precisamos sobreviver. E quem não tem bens, a única forma de sobreviver é dispondo da sua força de trabalho. Então, e isso tem que ter, como você falou, Audrey, um patamar, para que não gere uma concorrência desleal. A ausência do cumprimento desse patamar faz com que não seja só um trabalho irregular, mas muitas vezes gere trabalhos com até feição de escravidão. Eu vi uma reportagem agora de uma grande executiva que disse que estava fazendo um favor para uma pessoa, em tese doméstica, que era da família dela, que, como ela não tinha onde morar, deixou que ela ficasse lá na casa, que era um espaço bastante modesto, no fundo da casa, onde não tinha banheiro. E na reportagem, mesmo depois de toda a repercussão, ela dizia que ela estava fazendo praticamente um favor para ela, porque ela só passeava 2 vezes com o cachorro. Então, ainda pagava R$ 400 por mês. Então, é para evitar a exploração do homem pelo homem, a degradação das condições de trabalho que impactam na nossa vida, é que o direito do trabalho surge. E nesse ponto, as plataformas elas voltam e retomam condições de trabalho que eram do passado. Então, elas se valem desse momento de que não tem regulação que é aplicável a elas e tentam fazer uma zona livre de exploração. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a audiência. É difícil, ainda mais vocês que estão agora com esse desafio de prestar serviços de forma telepresencial. É um meio que é muito cansativo, né? O professor tem que se desdobrar. São grandes exemplos para nós. Sou de uma família de educadoras e tenho muito orgulho de todo desse meu histórico que contribuiu para a minha formação. Agradeço a você, Audrey, Eleni, Dr. Mário, por estarem aqui até agora. E depois, Audrey, passo para você, se houver algum questionamento, o nome desses documentários e desses aplicativos. Passa sim, por favor, que a gente está fazendo um material escrito para passar para eles, tá bom? Tá. Gente, muito obrigada a todos pela presença. Espero que tenham gostado. Eu amei a aula, achei que foi muito bom. Estou sempre aprendendo com a Vanessa. E desejo a todos, hoje ainda é quarta, não sextou ainda, né? Mas já desejo a todos um bom final de semana. E segunda-feira estamos firmes e fortes. Vamos chegar na metade do curso, tá bom? Boa noite para todos, pessoal. Muito obrigada e muito obrigada, querida Vanessa. Até mais. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, doutora. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.
Boa noite, Tchau, parabéns, tchau. Vanessa. Fantástico. Obrigada, doutor Mário. Boa noite. Boa noite.